Parece inverno europeu. Mas estas imagens foram registradas na semana mais gelada da última década no Brasil. A neve mudou o cenário em 120 cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em todos os cantos da cidade já é possível ver o acúmulo de neve. A massa de ar frio fez a temperatura chegar a inéditos 14 graus em Rio Branco, no Acre. No centro-oeste, onde é difícil suportar o calor, os termômetros marcaram apenas 4 graus em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E como explicar os 9 graus registrados em Cuiabá? O que será que acontece com o planeta Terra? Frio e calor. Tempestades e secas. Aos poucos sentimos que algo está diferente. Um calor infernal na Europa. Neve em regiões que nunca foram tão geladas. O Monte Kilimanjaro, na África, era assim. Agora, imagens de satélite mostram as transformações. O vai e vem do clima gera dúvidas na população. Eu sempre levo uma blusinha, né, quando eu saio. Porque à tarde pode também cair a temperatura, né, pode garoar, tudo. Então você já está prevenido. A gente fica resfriado, a rinite ataca muito, né? Pesquisas científicas dizem que há um aquecimento global provocado pelo homem. Mas um cientista brasileiro vai contra todas as teses. Para falar sobre as mudanças climáticas no planeta, o Canal Livre recebe o cientista Luiz Carlos Molion. Formado em física, Molion possui PhD em meteorologia e é pós-doutorado em hidrologia de florestas pela Universidade de Wellington, na Inglaterra. Ele afirma que o aquecimento global provocado pelo homem nunca existiu e que isso é um discurso de países desenvolvidos que tem por objetivo apenas o interesse econômico. Boa noite para você. Para entrevistar o professor Luiz Carlos Molion, estão comigo aqui na bancada hoje os jornalistas Fernando Mitre e Tobias Ferraz, do canal Terra Viva. Professor, boa noite, uma vez mais. Olha, na véspera da Conferência do Clima, o senhor teve uma antevisão e acabou acertando o que o senhor tinha dito. As duas principais bandeiras foram derrotadas, que foi a constituição daquela Agência Internacional do Clima e a constituição do Fundo de 30 bilhões. Mas agora há pouco nós acabamos de atingir o número cabalístico de 400 partes por milhão de carbono na atmosfera. Afinal de contas, o revés é só no campo político ou nós estamos mesmo caminhando para um período de contaminação e aquecimento da atmosfera? Boa noite, Fábio. Boa noite, Mitre, Tobias, telespectadores. Bom, realmente a gente atingiu a marca de 400 ppm, 400 partes por milhão de CO2 na atmosfera. Só que se você olhar esses últimos 16 anos, desde 1997, até o Serviço Meteorológico inglês, que sempre foi extremo defensor do aquecimento global produzido pelo homem, confessou que a temperatura está estável. Então, nesse meio tempo, nesses 16 anos, o CO2 aumentou em 8% a sua concentração e a temperatura não respondeu a isso. Se nós temos variabilidades, como a gente observa, variabilidades naturais, de 25 a 30 anos de aquecimento, 16 anos de estabilidade já é praticamente metade desse período. E os jornais ingleses, por exemplo, The Economist, que é um jornal muito importante, mostrou em 30 de março que as projeções do IPCC feitas em 90 e 95 já deveriam termos temperaturas de 1 grau a 1,5 graus superior a que estamos tendo. Então o jornal questionava isso, ou seja, os modelos de clima estão errados. E o que aconteceu então com os recursos que foram empregados para diminuir as emissões e toda essa política pública desenvolvida na Inglaterra, por exemplo, e na Europa de maneira geral, por exemplo, com relação às energias
renováveis, alternativas, como vento e energia solar, todos esses recursos que foram colocados nisso. Como é que fica, né? O problema também com relação ao mercado de emissões de carbono, que também a notícia do The Economist, dia 16 de abril, o Parlamento Europeu votou contra os subsídios, continuar os subsídios a esse mercado, que chegou a ter a tonelada de carbono a 40 euros. E que na data... Quer dizer, o senhor está dizendo que a teoria do aquecimento tem freguês. Quer dizer, tem muita gente que ganha dinheiro com isso, tem muito dinheiro aplicado aí e uma expectativa grande, que agora começa a ser revertida porque não se comprova aquilo que se dizia antes. É isso que o senhor quer dizer? Exatamente. A União de Banco Suíço, o UBS, Mitri, no seu relatório aos clientes, no final do ano passado, mostrou que a comunidade europeia, no mercado de carbono, perdeu 287 bilhões de dólares. E você vê, e quais foram os resultados? Em termos de concentração de CO2, aumentou 8%, mas a temperatura... Aliás, já não existe mais a Bolsa de Carbono de Washington, não é isso? A de Nova York existe. A de Chicago já fechou. Chicago, aliás, já fechou no ano passado. Mas o senhor estava dizendo o seguinte, aumenta a emissão de CO2 e, no entanto, a temperatura continua a mesma. Logo, o CO2 não é o vilão que todo mundo diz. Certamente. É isso que o senhor quer dizer. Porque se você for olhar fisicamente o que está acontecendo, uma molécula de CO2, que é composta de 2 oxigênios e um carbono no centro, ela, para absorver a radiação infravermelha, tem que ter um comprimento de onda que faz a molécula entrar em ressonância. Quando ela entra em ressonância, ou ela vibra ou roda. E quando ela vibra ou roda, isso é movimento mecânico. Ela se choca com as outras 2.600 moléculas de nitrogênio e oxigênio que existem em volta dela e transfere energia por atrito ou por choque na forma de calor. Então ela não reemite. Então é por isso que você pode aumentar as concentrações de CO2 na atmosfera, que não vai haver absolutamente impacto mensurável nenhum na temperatura. Agora as plantas vão agradecer. Professor, antes da gente falar das plantas, como foi mostrado no VT, né, o Kilimanjaro perdendo a sua geleira, perdeu uma parte significativa da sua geleira. Os Andes também, a gente está vivendo esse fenômeno. No Oceano Atlântico, aqui no Brasil, a morte dos corais. E isso é por causa do aquecimento, não é? Não tem nada a ver, absolutamente. Ao contrário, os dados já mostram que a parte superior da atmosfera, 6 quilômetros a 10, 12 quilômetros, na realidade está se resfriando. E com uma atmosfera mais fria, você tem menos umidade. Portanto, a chance de formar neve diminui. Mas por que reduziu, então, aquela geleira do Kilimanjaro? Ali só pode ser porque esquentou. Porque esfriou e diminuiu, não é possível. Não, pode ser devido à radiação solar direta. Porque se, por exemplo, reduz a umidade na atmosfera superior, a formação de nuvens é menor. Então entra mais radiação localmente. Professor, só para que as pessoas entendam, por que reduz a umidade? É porque esfria mais, a umidade fica menor, é isso? Isso. Como a frente fria, a frente quente, é isso? A capacidade da atmosfera em reter umidade é diretamente proporcional à temperatura. Se aumenta a temperatura, cabe mais vapor d'água, mais umidade no ar. Você diminui a temperatura, como o caso das regiões polares, por exemplo, então a quantidade absoluta de umidade é menor. Então toda aquela geleira do Kilimanjaro, ele foi desaparecendo porque estava resfriando? Existe uma outra hipótese também, que o desmatamento em volta também diminuiu o transporte de umidade para cima. Mas o fato é o seguinte, que as neves do Kilimanjaro, elas já começaram a se recuperar. E elas estão crescendo
novamente. Há algum tempo teve uma gritaria aí, especialmente na internet, havia uma fundamentação, eu mesmo fui pesquisar isso no site do NOAA, nos Estados Unidos. A gritaria era que as geleiras do hemisfério norte, a calota polar do hemisfério norte diminuiu muito esse ano. E, ao mesmo tempo, e esse dado não aparecia em lugar nenhum, o hemisfério sul do planeta tinha gelo como nunca. Existe um desequilíbrio entre o sul e o norte? Quer dizer, o norte pode estar mais quente ao mesmo tempo que o sul está mais frio? Esse é um fato interessante, né? Porque se o aquecimento é global, devia derreter no Ártico e na Antártica também. O que acontece é que o derretimento do gelo flutuante do Ártico, ele é periódico. Ele ocorre a cada 70 anos, nós temos registro disso. Nós temos registro de expedições que foram enviadas na década de 1923, 26, para ver o que estava acontecendo com o Ártico. O que acontece é que há períodos em que as correntes marinhas, elas transportam mais calor dos trópicos em direção aos polos. E era o que está acontecendo agora, ligado a um ciclo lunar de 18,6 anos, que é chamado ciclo nodal lunar, que envolve a variação do plano da órbita da Lua com relação ao equador terrestre. Quando esse plano está bem inclinado, cerca de 29 graus, ele cria uma diferença de altura no oceano, acelera ligeiramente as correntes marinhas, que elas levam mais calor em direção ao polo. Aí a água mais quente, 0,5 graus, 0,6 graus, entra por debaixo do gelo flutuante, derrete a parte submersa. E a parte submersa, ao derreter, então ela não consegue manter o peso da parte aérea. E, além disso, Fábio, se você pode fazer um experimento em casa, você enche um copo d'água e coloca um cubo de gelo dentro dele. No momento que você coloca, 9 décimos daquele cubo vai afundar e vai derramar um pouquinho de água. Mas depois você vai ver que o gelo que está flutuando, quando ele derreter totalmente, o copo não vai transbordar. O que significa que gelo flutuante não altera nível do mar. Então, todo esse terrorismo que nível do mar vai subir de 60 centímetros, o Al Gore disse que vai subir de 6 metros até o ano 2100, não tem fundamento científico. Agora, as correntes marítimas estão ficando mais frias. Como é que se mede isso? Porque tem aquelas boias, né? Agora, as boias têm uma profundidade limitada, elas não chegam até lá embaixo. Mas elas são suficientes, elas chegam a uma profundidade que passa, inclusive, da camada que troca calor com a atmosfera. Porque eles têm águas profundas a partir de 1.000 metros de profundidade que praticamente não se misturam, porque são águas salgadas e frias, portanto, são mais densas, mais pesadas. Então, tem uma camadinha de 150, 200 metros que normalmente troca mais calor com a atmosfera. Na década de 80, foram colocadas 70 boias fixas entre a América do Sul e a Indonésia e a Austrália, todo o Pacífico. Isso foi mais para medir fenômenos como o fenômeno El Niño, por exemplo. Mas a partir de 12, 13 anos atrás, entrou um sistema chamado Sistema Argo, ARGO, que são boias inteligentes. Elas são umas engenhocas que mergulham até 2.000 metros de profundidade. E aí é suficiente para ver a troca de calor? Sim. O calor armazenado no oceano se deslocam durante 10 dias com as correntes oceânicas, depois inflam umas aletas e sobem, medindo temperatura e salinidade. Quando ela chega na superfície, ela transmite para o satélite. Professor, mas sabe quantas boias dessas nós temos? Cerca de 3.600 boias espalhadas por todos os oceanos do mundo. E o que essas boias estão dizendo? Elas estão nos dizendo que, contrariamente ao que os modelos de clima previam, que os oceanos iam se aquecer, as boias estão dizendo que nesses últimos 10 anos os oceanos estão se esfriando. Sei. E isso pode significar que são sinais de uma nova era glacial? Eu não diria uma nova era glacial.
é possível que, na realidade, a gente já até esteja dentro dessa próxima era glacial. Por quê? É porque os intervalos são o quê? De 12 mil em 12 mil anos? Os períodos quentes, os chamados interglaciais. Que são os intervalos. Mas os períodos frios, eles duram da ordem de 100 mil anos. E os períodos entre uma e outra era glacial, chamado interglaciais, são 12 mil. Duram da ordem de 10 a 12 mil. Isso já está mais ou menos A vencido. última era glacial, segundo os geólogos, ela terminou há 15 mil anos atrás. Isso. Então já está na hora da outra. Nós já estaríamos aí da ordem de 3 mil anos já dentro de uma nova era glacial. Mas vai demorar uns 100 mil anos para chegar a uma temperatura de 8 a 10 graus abaixo do que está hoje. Enquanto isso, a temperatura não vai caindo linearmente. Ela tem essas subidinhas, passa por períodos mais quentes, períodos mais frios. Mas, professor, quando o senhor fala que o planeta não está em fase de aquecimento, mas de resfriamento, a impressão que se tem é assim, é quase um alívio. Ah, então não tem problema. Eu acho que é o contrário, o resfriamento pode ser pior do que o aquecimento para a vida do planeta. Eu concordo com você, Mitri. A história está cheia de exemplos que as civilizações humanas se desenvolveram com um planeta mais quente do que está hoje. O frio é ruim, porque ele diminui os totais de chuva, diminui os dias com chuva. Nos invernos temos invernos mais rigorosos, com frequência de geadas severas maior, e o que leva a frustrações de safra e diminuição, então, da produção. Então, isso é muito ruim para a humanidade. Professor, pegando carona aí nessa diminuição de safra que o senhor falou, o caso do café, né? O café no estado de São Paulo, na minha opinião, é um exemplo emblemático. Então, durante a florada, se o café pegar uma tarde aí com temperatura, a flor do café pegar uma tarde com temperatura 2, 3 horas de 33 graus, aborta a florada, aí não vem o chumbinho, não vem o fruto. E isso aconteceu, ouvi depoimentos de produtores da Alta Paulista, e por isso o café migrou para a região da Mogiana, a região de Franca, no estado de São Paulo. Isso não é concreto? Isso não é um dado concreto? Esse aborto de florada? Não, claro, pode acontecer, mas os eventos quentes, eles são menos frequentes, na realidade, do que os eventos frios. Por outro lado, você pode pensar também, aliás, você sabe disso, porque o seu pessoal, sua família passou por isso. Quer dizer, o café no oeste do Paraná, né, que era cultivado desde os anos 20, simplesmente desapareceu por conta do quê? Da geada. Das geadas, né? Porque passamos por um período frio entre 1946 e 76, Mitri. E nesse período a frequência de geadas severas foi maior. Então, se o cafeiro precisa de uns 4 anos para entrar em regime de produção e, em média, a cada 3 anos você tem uma geada, o produtor tem que arrancar aquele pé que morreu, botar um novo e a produtividade baixa. Você vê que no Paraná, que tem solos ótimos, os melhores do Brasil, a produtividade naquela época era 400 quilos por hectare, enquanto em Roraima, Rondônia, que tem solos pobres, é 1.200. Professor, por que a gente não chega, então, num consenso, né? Se gastou tanto dinheiro, tanta saliva para fazer o nosso programa, a nossa política pública de agricultura de baixa emissão de carbono, estamos com isso no Plano Safra já há 3 anos, e por que os cientistas não chegam no consenso, então, de que está existindo o resfriamento? Por que os organismos internacionais mantêm, sustentam a questão do aquecimento? Tobias, não existe consenso em ciência, né? Se houver consenso, o consenso é em política. A ciência, ela evolui exatamente pelas contradições. Eu tenho uma ideia, o indivíduo tem uma outra, então a gente vai tentar. Mas dentro dos organismos internacionais não prevalece, a maioria não é de que está havendo aquecimento? Eles não falam. Vou traduzir para o senhor a pergunta. Essa hegemonia está mentindo para o mundo? Está mentindo para o mundo. É isso? Está mentindo para o mundo essa hegemonia que é mantida especialmente por organismos como a ONU, por exemplo, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a Organização Meteorológica Mundial, não está dizendo para o público que existem ciclos de 25, 30 anos de resfriamento, de aquecimento, e que esse aquecimento que ocorreu entre 1976 e 98 foi resultado
de uma frequência maior de El Niños que ocorreram no Pacífico. O telespectador deve saber que El Niño é um evento oceânico no Pacífico tropical, em que as temperaturas do Oceano Pacífico ficam mais altas em alguns locais, em média 5 a 6 graus. Então, quando ocorre um El Niño, ele joga muito calor na atmosfera e aquece o globo. Mas, professor, se então, eu pegar nos últimos 100 anos, aqueceu. A temperatura subiu nos últimos 100 anos. Claro, Mitri, porque nós saímos de um período que foi chamado a Pequena Era Glacial, que é aproximadamente de 1350 depois de Cristo, e, na minha opinião, até o início do século XX, 1915, 1917, as temperaturas estiveram mais baixas. Aí, então, vamos analisar esse período. Veja o que aconteceu. Entendi. Então é um ciclo, aí veio outro ciclo. Frustração de safra. Esse período mais longo pode estar ligado, por exemplo, à atividade solar. Frustração de safra durante esse período levou à miséria, ao aumento de doenças, de pestes na Europa, e o povo estava com fome. Então surgiram grandes distúrbios sociais, dos quais o maior exemplo é a Revolução Francesa de 1789, que tirou a monarquia do poder. E que depois, essa revolução incitou, então, todas as outras. Você vê que todos os países da América do Sul se libertaram depois disso. No início dos anos do século XIX, 1800 alguma coisa, o Brasil é de 1822. Ora, se a gente estava num período frio, começou a subir, é claro que nos últimos 100 anos a temperatura subiu. Coincidiu com o período da Revolução Industrial em que houve esse aumento da emissão de carbono e a contaminação da atmosfera. Bom, eu vou dizer que contaminação, por um lado, o CO2 ele não é poluente, ele não é um gás tóxico, não é um gás venenoso. Ao contrário, o CO2 é o gás da vida. Você imagina que a gente retire todo o CO2 da atmosfera, por exemplo, através de algum sistema. Acaba o quê? As plantas. E se acabam as plantas, nós vamos acabar. Professor, assim, a propósito disso, se não me engano, a Exalc lá em Piracicaba fez uma experiência muito interessante e cultivou as mesmas espécies de planta numa atmosfera controlada com uma concentração maior de CO2 e outra com uma concentração menor. E constatou que algumas plantas são mais produtivas sob a concentração maior de CO2, mas que isso também pode reduzir a produção de alimentos por causa da produção maior de fibras. O senhor falou no começo do programa, as plantas agradecem esse aumento do CO2 na atmosfera. Necessariamente tem que ser assim ou isso pode implicar dificuldade para obter alimentos no futuro? Não, eu diria que são... Não vou citar apenas esse exemplo da Exalc, mas são centenas de ensaios agronômicos que foram feitos não só no Brasil, mas no mundo todo, que mostram que quando você dobra, triplica a concentração de CO2 na atmosfera, que a produtividade das plantas aumenta de 30% a 50%. E interessante que os estudos paleontológicos mostram que nos períodos em que a Terra teve mais CO2, por exemplo, 150 milhões de anos atrás, 200 milhões de anos atrás, a concentração de CO2, isso medida na composição das rochas, era da ordem de 8 a 10 vezes o que nós temos hoje, da ordem de 4.000 ppm. E o que eles encontraram foram folhas fósseis que tinham um número de estômatos, ou seja, a abertura na folha, um número reduzido. O que implica que as espécies eram mais eficientes, porque como tinha mais CO2... Por que tinha mais CO2? Variabilidade natural, quer dizer, o planeta começou com muitos gases, inclusive... já no vulcão em atividade. Isso. Você tinha, por exemplo, 2 bilhões de anos atrás, a Terra era uma terra vulcânica, né? Ela estava se formando e tinha muito mais CO2 na atmosfera durante esse período. Aliás, eu queria que ao tempo em que a vida começou no planeta, como era a atmosfera? Era como hoje ou houve algum fator que fez com que esse CO2 e o carbonato de cálcio se juntassem e decantassem na superfície? Não, existe ao longo do registro desses últimos 700 milhões em que apareceram as plantas, existem registros de períodos com mais CO2
E existem períodos em que o CO2 caiu aos mesmos níveis do que nós temos hoje. As plantas, elas param de funcionar quando o CO2 chega a 150 partes por milhão. Hoje nós estamos com 400. Então nós estamos num limite muito baixo. A produtividade vegetal, por exemplo, durante o Jurássico Superior, onde existiam os dinossauros, era muito maior do que hoje, porque tinha muito mais CO2. Então há uma variação que muitas vezes está ligada principalmente à temperatura dos oceanos. Tem que lembrar que os oceanos cobrem 71% desse planeta. Então o que acontece? Quando as águas esfriam, os oceanos retiram carbono da atmosfera. É o mesmo princípio que você vê numa bebida gaseificada, num refrigerante. Se você abre o refrigerante, ele está frio, você vê aquelas bolinhas de gás subindo. Mas se você não bebe e deixa ele lá, ele se aquece, ele expulsa o gás. Mas, professor, como foi que o CO2 virou vilão? A partir de que momento? Isso é uma pergunta muito interessante, Mitri. Eu não sei, eu tenho assim uma ideia, uma especulação, porque coincide com aquele primeiro choque do petróleo em 1973. 73, nos anos 70. Em que o petróleo... Que foi a partir dali que começou essa ideologia, digamos assim. O petróleo, ele custava $3 o barril, naquela época. E por uma coincidência incrível, o Oceano Pacífico estava frio até metade de 1976, depois ele virou rapidamente para quente. Aí a temperatura global começou a subir, porque com o Oceano Pacífico, que ocupa 1/3 da superfície terrestre mais quente, ele vai colocar mais calor. Não me pergunte por que ele ficou quente, porque ninguém sabe. Nós não sabemos ainda qual é a causa dessa mudança, mas o que nós sabemos é o efeito. Quando o Pacífico fica quente, a atmosfera é aquecida por baixo, recebe mais calor e o clima global aumenta. Então aproveitaram esse gancho desse aquecimento natural, que foi resultante então de uma série de El Niños muito fortes que ocorreram durante 22 anos e jogou muito calor na atmosfera. O El Niño de 97 e 98, por exemplo, fez com que a temperatura do hemisfério norte ficasse 1,5 graus, 0,5 graus acima da média. Aí aproveitaram esse gancho para dizer que era o CO2, a queima de combustíveis fósseis. Agora... Eu lembro também, só concluindo, que assisti palestras nesse período de 74, 75, onde os especialistas diziam que 60% do petróleo existente já tinha sido consumido e que o que restava não ia chegar. Isso eu lembro. Lembra disso, né? Claro. Até o ano 2000. Escrevi sobre isso. Você escreveu sobre isso? Claro. Então, eu acho que aliado preço baixo e aliado ao temor de faltar energia, particularmente nos países desenvolvidos, em particular ainda mais nos Estados Unidos, aí resolveram inventar essa historinha que o CO2 que sai do petróleo aquece o globo. Mas aí tem uma questão, que é o seguinte, as emissões globais ficam em torno de 200 bilhões ano, uma coisa assim? Naturais, Naturais, 200 bilhões anos. Desse conjunto, parece que 6% no máximo, 3 bilhões, são emissões que nascem da ação humana. 3%, 7 bilhões. 7 bilhões. Isso. 7 bilhões. Isso. Dentro de 200 bilhões. Isso. Isso não convence ninguém. Então, como é que, com essa relação entre 7 bilhões e 200 bilhões, pode ter nascido esse argumento de que o homem está destruindo o planeta e está provocando o aquecimento? A diferença de números é brutal. O que 7 bilhões significa dentro de 200 bilhões? Quase nada. O clima é complexo exatamente porque ele tem essa variabilidade natural. Então, se alguém lança a hipótese, por exemplo, conhecimento de que o Pacífico tinha essa oscilação. Se sabe-se que terminou o período frio, então claramente se esperava da ordem de 25 anos de aquecimento.
Aí então começam a dizer para a população, e a mídia leva isso muito bem, que o planeta está se aquecendo. Ao mesmo tempo, a população se aglomera em grandes centros urbanos, que normalmente já tem a temperatura 5, 6 graus acima da região vegetada. Então, o cidadão tem a impressão de que o clima global está se aquecendo, quando na realidade é o clima urbano, que é um efeito local apenas, não se propaga globalmente, é que está aquecendo. Mas como ele vive na cidade, a percepção dele é que a temperatura está aumentando. Então fica fácil vender para o cidadão essa ideia. Vou fazer aqui um pequeno intervalo comercial, já vou antecipar, professor, uma pergunta que muita gente está se fazendo. Mas e os tsunamis? E os terremotos? O que isso tem a ver com o aquecimento global? Daqui a pouquinho a gente volta para tentar entender esse assunto. Até já. O Canal Livre desta noite recebe o climatologista Luiz Carlos Molhon. Professor, eu prometi aqui uma pergunta para o senhor. Tem muita gente que acredita, por exemplo, que aquele tsunami que abateu Fukushima no Japão, aquilo é uma demonstração de que o clima na Terra está louco. Eu queria saber do senhor qual é a relação que existe entre aquecimento global, tsunami, terremoto e atividade vulcânica. Bom, em princípio, nenhuma, né? Porque tsunamis, terremotos sempre ocorreram, inclusive, durante períodos frios. Mas, por outro lado, pode estar relacionado com a atividade solar. O Sol, quando entra num período de baixa atividade, como está agora, a partir de dezembro de 2008 até o ano 2030, 2032, o campo magnético dele enfraquece. Nós não sabemos como a interação do campo magnético do Sol com o da Terra pode mexer nas chamadas placas tectônicas, que são as que provocam. Mas em termos de mudança de clima, a energia que se tem no sistema climático é muito pequena para produzir qualquer coisa. Vou aproveitar aqui essa oportunidade. A nossa produção foi às ruas para ouvir as dúvidas das pessoas comuns. Então, nós vamos agora tratar dessas dúvidas que a gente recolheu nas ruas. Eu gostaria de saber quais são as causas desse resfriamento, né? O que está levando a esse resfriamento que está sendo questionado? Quais são as melhores medidas que a gente pode ter individualmente? Porque se a gente for esperar governos, essas coisas, não acontece mais individualmente de melhorar a vida do nosso planetinha aqui. Bom, a primeira pergunta é interessante e ela está associada aos dois grandes controladores do clima global, que é o Sol, que ele tem um período de cerca de 90 a 100 anos, em que a cada início de século ele entra no mínimo de atividade e produz menos energia. Como ele é a fonte primária de energia, então produzindo menos energia pode auxiliar no resfriamento. E os oceanos, como eu disse, com esse sistema Argo de boias, ele está mostrando claramente que nesses últimos anos está havendo um resfriamento. Os oceanos e o Sol controlam o clima, então se os dois forem para a menor produção de energia e resfriamento dos oceanos, nós vamos ter um clima semelhante ao período de 1946 a 1976, em que houve um ligeiro resfriamento global, porém com invernos rigorosos. E, na realidade, com relação ao clima que essa senhora colocou, nós não podemos fazer nada. O que nós podemos fazer é o seguinte: o homem tem grande capacidade de destruir o seu meio ambiente, o ambiente que ele vive. Então, tudo que vier para conservação ambiental, como reciclagem de material, iluminação com baixo consumo de energia, eletrodomésticos, parar o desmatamento, conservar solo, tudo isso é muito bem-vindo para a conservação ambiental e para que a humanidade, a espécie humana, continue vivendo no planeta. Agora, isso é independente. Se esfriar, tem que haver conservação ambiental e se aquecer também tem. Então, cada um pode ajudar na conservação ambiental, porém não pode mudar o clima do globo. Professor, e o desafio da humanidade
diante da produção de energia, da necessidade de energia. Como é que o senhor acha que nós estamos nesse momento? Nós estamos bem situados? Isso é um problema, né, Mitri? Porque você tem 47 países no mundo que tem o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que é considerado bom. E faltam os outros 160 ainda, inclusive o Brasil inserido nisso aí. Então, a energia elétrica, ela é de fundamental importância para o desenvolvimento e 80% da matriz energética mundial depende dos substâncias, dos combustíveis fósseis, como carvão mineral e o petróleo. Que, aliás, agora tem aí um concorrente na Praça do Petróleo, né? Um concorrente do petróleo, que é o gás chamado gás de xisto. Parece que não é bem esse o nome. Sim, porque... Isso aí é uma ameaça ao mercado do petróleo. Os geólogos não gostam dessa palavra xisto, porque xisto é uma formação rochosa diferente. Eles chamam esse gás que existe em rocha porosa, essa rocha eles chamam de folhelho. Eu sei que é difícil pronunciar, folhelho, mas é a palavra correta. Folhelho. Sim, realmente os Estados Unidos estão explorando isso. Eles fazem um poço na vertical e depois colocam na camada de folhelho onde está o gás, colocam um tubo na horizontal e exploram a camada ao longo dela. Com isso, eles baratearam o custo violentamente, enquanto eles medem a energia por mega-BTU. O mega-BTU custava, alguns anos atrás, da ordem de... 2, 3 anos atrás, da ordem de 12, 13 dólares, e agora caiu para 2, 3 dólares. Então, daí a ameaça ao mercado do petróleo. É um paradoxo, porque agora estão transformando todas as termoelétricas queimando gás. Deixa de queimar petróleo, polui menos, ou seja, joga menos material particulado e menos CO2. Por outro lado, eles estão prometendo, eles têm uma reserva, Mitri, que é a segunda maior reserva do mundo, que em termos energéticos é equivalente a 3 Arábia Saudita. Então, eles estão explorando isso. O impacto ambiental é terrível. É terrível, porque expulsa o metano e o metano contamina o lençol freático e contamina as águas superficiais. Mas, barateando o custo, então, da energia, eles estão gerando aí megawatt-hora a 35 dólares aproximadamente. Barateando o custo de energia, o que eles estão fazendo? Eles estão trazendo aquelas companhias que são eletrointensivas, como companhias de plástico, borracha, etc., estão trazendo de volta. E eles prometem que, a partir de 2017, eles vão exportar. Então, se eles deixam de ter a dependência na importação, né? Primeiro, eu acho que o preço do petróleo, nesses próximos anos, não vai sustentar em torno de 100 dólares o barril. Eu acho que deve cair. E dependendo de quando ele cair, se ele cair para 60 dólares, por exemplo, aí o pré-sal já se torna insustentável, se torna inviável economicamente. Tobias. Professor Molhon, pegando esse raciocínio do senhor, né, com a exploração do folheiro nos Estados Unidos, tem o pré-sal aqui no Brasil, o enfraquecimento da nossa política pública para o etanol, será que a nossa política de biocombustíveis está fadada também a enfraquecer mais ainda? Nós estamos às vésperas do etanol de segunda geração, né? O etanol feito a partir de fibra, não só de sacarose. A gente deve ter isso já operando industrialmente daqui 4 ou 5 anos, usinas fazendo o etanol de segunda geração. Será que vai perder essa força do Brasil? Como dizia o professor Bautista Vidal, né? Com esse reator ligado o ano todo aqui, nós somos a civilização da biomassa, isso vai por água abaixo? Essa é uma grande preocupação, Tobias. Certamente o barateamento da energia elétrica utilizando o gás de folhelho, ele vai pôr em xeque essas tecnologias de energias renováveis. O milho para o etanol dos americanos, por exemplo? Por exemplo, eu estou falando de eólica e estou falando de solar, que então elas se tornam inviáveis economicamente em função
dessa nova fonte de energia. Mas tem um limite aí que é a questão da poluição. Quer dizer, uma hora alguém vai parar com isso, né? E da finitude dos recursos naturais também. Mas se eu queimo gás, eu reduzo o material particulado, que é um dos grandes problemas. Esse material particulado muito fininho, 10 microns, 20 microns, a pessoa inala e entope os pulmões. Se eu reduzo isso e se eu demonstro ao longo do tempo, desses últimos 16 anos, que o CO2, que é liberado pela queima do gás, não tem impacto nenhum na agricultura, então não há problema que se preocupar com relação a isso. Agora, as renováveis, né, essas vão ter problema. Agora, o problema da biomassa, Tobias, é realmente uma incógnita nesse país. Quer dizer, como é que o país que tem mais biomassa no mundo não aproveita isso, né? Então, vai depender das políticas públicas. Mas, Panucci, só quero dizer o seguinte, eu estava me referindo ao gás, esse de xisto, que não é de xisto, sim, porque ele é muito poluente, é isso que eu estou dizendo. Ele é econômico, mas eu acho que vai ter um limite aí, uma hora alguém vai parar. Não, quando ele queima, ele tem menos poluição do que uma termoelétrica carvão ou a petróleo. Mas até chegar na queima... dele? Bom, mas aí é diferente. Você está falando do impacto ambiental que ele tem ambiental. Na produção. Na produção, no solo e na contaminação das águas superficiais e lençol freático. Das águas. Professor, deixa eu aproveitar aqui. Em algum ponto pode ser que exista uma mudança na legislação americana que diminua ou impeça mesmo a exploração. Nesse momento eles não estão preocupados? Nesse momento não, estão a toda produzindo, distribuindo para todo o país e barateando o custo da energia elétrica. Eu quero mostrar o que acontece na Europa, que é o contrário do que acontece nos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos optam por esse caminho, né, da extração do xisto, como é que é o nome do que o senhor falou? Folhelho. Não dou conta. Mas enfim, a União Europeia investe pesadíssimo. Em inglês é shale gas. Shale gas. Muito bem. Então, continuando aqui, a União Europeia está investindo pesado em fontes alternativas de energia. Nós vamos ter mais informações com a correspondente em Paris, Sônia Blota. Há 10 anos era o Brasil que incentivava a Europa a investir no mercado de biocombustíveis. Hoje, com subsídios de 45 bilhões de reais por ano, o continente já se iguala ao país em consumo. Mas nos próximos 2 anos, a Europa deve superar o Brasil como um dos principais mercados para as fontes alternativas de energia no mundo. O setor tem proporcionado um crescimento mais dinâmico para a agricultura, para que a meta seja atingida, apesar das críticas dos ambientalistas. Este ano, a Comissão Europeia anunciou um pacote de medidas para assegurar a criação de estações de serviço para combustíveis alternativos em toda a Europa, com normas comuns de concessão e utilização. Sônia Blota, de Paris, para o Canal Livre. E aí, professor, esse investimento todo lá na Europa, essa filosofia que existe em torno da produção de energia limpa, também tende a se perder por causa da questão estrutural? Bom, em matéria de eólica e solar, sim. Por exemplo, a Alemanha, ela divulgou um relatório no começo desse ano de 10 anos de funcionamento de aerogeradores e eles só rodaram 16,3% do tempo. Além do fato de que aerogerador, vento, é totalmente errático. Se o consumo, o pico de energia é das 17 às 20 horas, você não pode programar o vento para essa hora. O vento aparece quando ele quer. Exatamente. Então, não é uma fonte confiável de energia que você pode... Agora, a virada para biocombustíveis é interessante, mas particularmente em países tropicais como o Brasil. E, em particular, eu tenho sempre falado de que, por exemplo, as palmáceas nativas, como Buriti e Macaúba, produzem um óleo de excelente qualidade, cadeia carbônica longa, com grande poder calorífico e são nativas, elas não têm inimigos naturais. Bom, vamos fazer mais um intervalo comercial e a gente volta já para continuar a entrevista com o professor Molhon. Até já. Estamos de volta com o Canal Livre, que esta noite recebe o professor Luiz Carlos Molhon. Professor, o senhor disse que essa hegemonia aquecimentista que o senhor chama
está mentindo para o mundo. Eu quero saber do senhor, então, na sua opinião, quem é que está ganhando com isso e o que é que está ganhando? Existem muitos setores, né, que estão aproveitando essa onda verde e faturando em cima disso. E certamente o pessoal que está investindo no sistema de comércio de carbono já faturou muito antes de bolsas como a extensão da Bolsa de Chicago acabar e agora essa praticamente sinalizando na Bolsa Europeia de acabar. Então tem muita gente ganhando dinheiro com isso, até as próprias indústrias, como você citou, de fontes renováveis, energias limpas, também aproveitam o momento, né, para se juntar, para poder, então, ganhar mais. Mas, certamente, nós poderíamos até dizer que os próprios produtores de petróleo, as produtoras de petróleo também estão ganhando, porque o petróleo estava a $3 em 1973 e em 1913 está a $100. Quer dizer, em 40 anos, 33%, um fator de 3.300% de aumento. Né? Seria necessário uma onda verde pelo resfriamento agora, professor? Eu não sei, eu acho que nada como um dia atrás do outro. Se nós já passamos 16 anos em que mostra que a temperatura está estável e o CO2 está aumentando, então aos poucos vão começar a se convencer. Me surpreendeu muito no início desse ano os jornais ingleses, que sempre foram grandes defensores, passarem a criticar todas as políticas públicas que gastaram muito dinheiro nesse processo de diminuir as emissões. Professor, isso o senhor falou aí nos jornais ingleses e eu me lembrei do olho gordo de toda a imprensa internacional sobre a Amazônia, a nossa Amazônia, né? Eu queria saber o seguinte: primeiro, qual é a importância real da Amazônia em relação ao planeta, porque ela é tão pequena, perto do planeta, que função de fato ela tem? E segundo, qual é o perigo de erosões na terra da Amazônia? Porque desmatar a Amazônia significa tirar aquelas árvores que retêm muito da água da chuva. Se abrir aquilo ali e a chuva cair direto no terreno, não pode provocar uma erosão assim gravíssima? Certamente, Mitri. Acho que o maior problema do desmatamento é a degradação ambiental, particularmente a erosão do solo. Há anos atrás, em 85, 87, nós fizemos um experimento que mostrou que perdia, com o aumento da intensidade da chuva chegando ao solo, mostrou que 10% da chuva era retida pelos galhos, etc., e voltava para a atmosfera. E a chuva que chegava a mais, o impacto dela, então, promovia uma perda de cerca de 300 toneladas de solo por hectare por ano. Isso é real, né? E isso aí, então, essas partículas de solo vão para os rios, muda a qualidade da água, da vida aquática e dos animais que dependem disso. Com relação ao clima global, a gente não sabe exatamente. Eu mesmo achava que a Amazônia era uma importante fonte de calor, hoje já mudei de ideia, mas o que nós sabemos é que aquela floresta sequestra carbono, ou seja, a floresta vai, ao se renovar, ela retira gás carbônico do ar via fotossíntese. Professor, mas então o senhor mudou de ideia? Mudei de ideia com relação ao papel da Amazônia como fonte de energia para manter o clima atual. Mas com relação ao carbono, não. A floresta sequestra carbono mesmo. Professor, bom, o nosso tempo terminou, o senhor tem então 1 minuto para as suas considerações finais. Bom, os dados estão aí, né? E como se diz, contra dados não existe argumentos. O CO2 está aumentando e a temperatura tem se mantido estável. Isso mostra, inclusive olhando períodos passados, que o CO2 não é o grande controlador do clima. Como o Sol está entrando agora num período de um mínimo desse ciclo de 100 anos e esse período vai durar até o ano 2030, 2032, e os oceanos, particularmente o Oceano Pacífico, estão se esfriando os oceanos, então a tendência do clima para os próximos 20 anos, na minha opinião, é de um resfriamento global com invernos mais rigorosos. Um clima semelhante ao período de 1946, 1976, que foi muito ruim
para a economia brasileira, para a agricultura brasileira, mas que naquela época a população era pequena e a economia não era globalizada. Voltando a um clima semelhante a 46 a 76, hoje nós vamos ter muito mais problemas sociais e econômicos. Bem, o Canal Livre de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a presença do professor Luiz Carlos Molion e dos jornalistas Fernando Mitre e Tobias Ferraz. Tenha uma ótima semana, a gente se vê domingo que vem. Até lá, uma boa noite para você.